E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos falando sobre a vitória do Lakers para cima do Brooklyn Nets. As duas equipes se enfrentaram na pré-temporada e o Lakers venceu 129-126. Vou falar sobre o jogo, mas antes vou pedir para você deixar o like no vídeo, que ajuda muito no engajamento, e vou pedir também para você se inscrever no canal, se por acaso ainda não for inscrito. Estamos muito perto de bater 50 mil aqui no YouTube. Falta muito pouco. Então, humildemente, eu peço para que você se inscreva se não for inscrito. E se der, só se der, se não for te atrapalhar, pega o link do vídeo e manda aí para os seus amigos. Compartilhe o vídeo, que também ajuda demais. Tá bom? Vamos lá. O Lakers fez algumas mudanças no seu time titular. O Lakers teve Reeves e LeBron disponíveis. Os dois não jogaram contra o Golden State Warriors, mas estiveram disponíveis para esse jogo. Ambos, obviamente, foram titulares. E o Darvin Ham colocou o Taurean Prince no time titular. Ele foi reserva no jogo contra o Warriors e recebeu a oportunidade no time titular nesta partida. O Vanderbilt não jogou. Vanderbilt não esteve disponível. Se eu não me engano, foi o único desfalque que o Lakers teve para esse jogo. Todo o resto do elenco esteve disponível. O Brooklyn Nets teve Ben Simmons no time titular. Ben Simmons iniciou o jogo e não teve o Cam Johnson disponível. Para o lugar do Cam Johnson, o Jacques Vaughn colocou o Cam Thomas, que inclusive fez um baita de um jogo. Vamos lá. Nos 8 minutos iniciais do primeiro quarto, só deu o Lakers. Tá? O Lakers começou num ritmo muito forte. A transição ofensiva do Lakers foi espetacular. A bola de 3 caiu muito. O Lakers matou 8 bolas de 3 no primeiro quarto. E o D'Angelo Russell jogou demais. O D'Angelo Russell meteu 4 bolas de 3 nos 8 primeiros minutos. Ele jogou muito. Ele não errou nenhum arremesso do perímetro nesses primeiros minutos. Cara, como jogou bem D'Angelo Russell, Lakers conseguiu abrir 2 posses de vantagem nos primeiros 8 minutos e só foi perder a vantagem quando começou a rodar o time. O banco do Brooklyn entrou bem, Royce O'Neal veio muito bem, o Brooklyn fechou o primeiro quarto com uma formação de small ball que teve, né, um bom desempenho, e o Brooklyn conseguiu terminar o primeiro quarto com 1 pontinho de vantagem. Mas, considerando todo o primeiro quarto, o Lakers foi superior. Não terminou na frente, mas jogou mais basquete. Jogou mais basquete. No início do segundo quarto, o Lakers recuperou a vantagem muito por conta de um dos grandes problemas que o Brooklyn vai ter durante essa temporada, que é a falta de um backup pro Claxton. O Claxton não tem um backup, não tem um reserva. O Claxton não começou o segundo quarto, ele estava descansando, e sem o Claxton, o Brooklyn teve que jogar no small ball. Não teve jeito. O Sharp, que seria o reserva do Claxton, machucou. O Harry Giles tá muito fora de ritmo e não tem nem metade do impacto defensivo do Claxton. Então o Brooklyn começou o segundo quarto no small ball. O que o Lakers fez? Colocou o AD e o LeBron. Você jogar no small ball contra o Anthony Davis é assim, é suicídio, cara. A verdade é essa. E não deu outro. O Anthony Davis deitou e rolou no começo do segundo quarto. Foi absurdo no ataque, absurdo na defesa. E aos 7, o Lakers, além de ter retomado a liderança, abriu 11. Abriu 11. O Brooklyn só foi melhorar, só foi responder quando os titulares voltaram. Aí com Claxton, Ben Simmons, Dinwiddie, Mikal, aí o time conseguiu responder, conseguiu uma run
de 8-0, encostou no placar, só que graças ao Rui Hachimura e ao LeBron James, o Lakers fechou o primeiro tempo com 14 pontos de vantagem. Os dois fecharam super bem o primeiro tempo. O LeBron, inclusive, conectou uma ponte aérea com o Hachimura, que foi coisa linda. Hachimura muito seguro nos arremessos, muito tranquilo. Gostei muito da reta final de primeiro tempo do Hachimura. E o Lakers foi para o intervalo na vantagem. Na volta do intervalo, o Lakers só manteve o Reeves e o Prince do time titular. Só os dois voltaram do intervalo. Todo o restante do time titular não voltou. E o Brooklyn só manteve o Cam Thomas. Todos os outros, Ben Simmons, Claxton e companhia, não voltaram do intervalo. E foi graças ao Cam Thomas que o Brooklyn voltou para o jogo. Cam Thomas destruiu no terceiro quarto, pegou fogo, 17 pontos marcados, 3 de 3 no perímetro, jogou muita bola e por conta dele o Brooklyn conseguiu voltar para o jogo, conseguiu diminuir a diferença. Se o Jacques Vaughn tivesse deixado o Cam Thomas mais tempo em quadra, eu acredito que o Brooklyn teria chegado no quarto período talvez na vantagem, porque realmente o ritmo do Cam Thomas quebrou a defesa do Lakers. O Austin Reeves até protagonizou um momento de X1 ali com o Cam Thomas. Os dois ali trocaram algumas cestas, só que o Cam Thomas estava num ritmo absurdo. E esse é o lado bom do Cam Thomas. O Cam Thomas, falando de forma bem sincera, o Cam Thomas ele é um peladeiro. A verdade é essa, ele é um peladeiro. E qual que é a grande qualidade do peladeiro? Quando um peladeiro pega fogo, ele muda o jogo. Quando ele começa o jogo errando 3, 4 arremessos seguidos, esquece, ele não vai esquentar. Agora, quando ele começa bem e pega fogo no jogo, ele muda a partida. E foi esse lado do Cam Thomas que apareceu no terceiro quarto. Ele mudou o jogo, cara. Mudou o jogo. Depois que ele matou a segunda seguida, meu amigo, não parou mais. E aí aconteceu algo que rolou durante todo o trabalho do Jacques Vaughn na temporada passada. Quando o Cam Thomas pegou fogo, Jacques Vaughn tirou ele. Temporada passada isso aconteceu demais, cara. O Cam Thomas ficava, conseguia engatar um bom ritmo, Jacques Vaughn ia lá, tirava ele e não colocava mais ele em quadra. Então, eu acho que o Jacques Vaughn errou em ter tirado o Cam Thomas. Deveria ter deixado ele mais tempo, porque o Brooklyn poderia sim ter chegado no quarto período na frente. Mas, como ele tirou o Jacques Vaughn, como o Jacques Vaughn tirou o Cam Thomas, o Brooklyn chegou no quarto período ainda tendo que tirar uma desvantagem. Mas é importante dizer que no terceiro quarto o Brooklyn marcou 41 pontos. Isso é muito relevante. No quarto período, aí sim, com as duas equipes jogando apenas com as reservas, o Brooklyn conseguiu apertar. O Lonnie Walker foi muito bem no quarto período, marcou 11 pontos. O Brooklyn encostou legal, só que o Lakers conseguiu se segurar e garantiu a sua vitória. Falando aqui sobre os destaques do Lakers, D'Angelo Russell jogou muito bem, tá? D'Angelo jogou bem contra o Golden State, mas hoje jogou pra cacete. 14 pontos, 6 assistências, 4 de 5 para 3, tudo isso no primeiro tempo. D'Angelo Russell tomou ótimas decisões, confiante, sabe? O D'Angelo Russell, e é muito importante eu deixar isso muito claro, ele é um bom jogador. O problema do D'Angelo Russell é que ele não é consistente. Ele tem muito talento. Só que ele não é consistente. Se o D'Angelo Russell fosse consistente, ele seria All-Star. Ele seria um dos melhores armadores da NBA, porque ele tem muito talento. Só que ele não tem consistência. Eu pego no pé do D'Angelo Russell pela falta de consistência. Eu acho que o Lakers errou em renovar com o D'Angelo Russell por conta da falta de consistência. O talento tá lá.
Hoje, o talento dele apareceu. Jogou pra caramba. O problema é ele repetir essas atuações por 10, 20 jogos seguidos. Ele não consegue. Se ele conseguir nessa temporada, eu calo a minha boca e venho aqui e falo, ó, errei, fui moleque, o Lakers acertou em renovar com ele. Agora, se ele não fizer isso, se ele não ser consistente, desculpa, eu vou continuar achando que o Lakers errou em renovar com ele. Só queria esclarecer isso. Taurean Prince aproveitou a chance como titular, 13 pontos, 3 de 5 na bola de 3. Segundo muitos insiders de Los Angeles, existe uma chance real do Taurean Prince iniciar a temporada como titular. Eu, particularmente, não começaria com ele no time titular. Eu acho que o Taurean Prince é um ótimo nome para sair do banco, tá? Eu hoje iniciaria com o Rui Hachimura na 4. Se o Anthony Davis topar jogar na 5 durante toda a temporada, eu começo com o Hachimura jogando como ala pivô, tá? Ele seria o meu titular. Mas hoje o Taurean Prince aproveitou a sua oportunidade. Por falar em Hachimura, jogou bem, viu? 19 pontos para ele. Poderia ter aparecido um pouquinho mais no segundo tempo? Poderia. Mas ele jogou bem, 19 pontos. O primeiro tempo do Hachimura foi muito bom, muito bom. Eu gosto muito do Hachimura. Para mim foi um dos melhores investimentos que o Lakers fez. A troca pelo Hachimura na temporada passada foi uma troca fantástica, né? O Lakers pegou o Hachimura, né, tendo que ceder 5 balinhas Juquinha, né? Verdade é essa. Foi uma baita de uma troca. E a renovação do Hachimura também foi fantástica. É um jogador que eu gosto muito, é um cara que, assim, ele é um jogador consistente. O Hachimura, ele é consistente. Bem consistente mesmo. Então, destaque positivo pro Hachimura. Perímetro do Lakers também, tenho que falar. Baita desempenho do perímetro do Lakers. 20 bolas de 3 convertidas, 20 de 55. Importante dizer que no segundo tempo o Lakers chutou até a mãe, né? E mesmo assim conseguiu ficar com 20 de 55 de aproveitamento. Eu gostei muito do perímetro do Lakers. No primeiro quarto, pô, de novo, no primeiro quarto, 8 de 17, pô. Então, esse que foi um dos grandes problemas do Lakers temporada passada, a falta de arremessadores, a falta de bola de 3, parece que para essa temporada não vai ser um problema. O Lakers pegou bons arremessadores e esses arremessadores estão matando bola. Isso é muito importante. Destaque negativo, cara, assim, é até difícil trazer um destaque negativo. Sendo sincero, eu gostei muito do que eu vi. O Max Christie poderia ter jogado melhor? Poderia. Gabe Vincent poderia ter jogado melhor? Poderia, mas eu acho que no geral foi um jogo muito positivo pro Lakers. A defesa do Lakers foi mal no segundo tempo, mas não teve Anthony Davis, não teve Vanderbilt, não jogou, né? Então, eu vou dar uma passada de pano na defesa do Lakers no segundo tempo, porque não tinha... Os melhores não estavam. Os melhores defensores não estavam lá. Então, vou dar uma passadinha de pano. Pelo lado do Brooklyn, Cam Thomas jogou bem pra caramba, 26 pontos, 4 de 7 para 3. Eu vou ficar a temporada inteira batendo na tecla que o Cam Thomas precisa ter minutagem. Cam Thomas precisa jogar 20 minutos por noite. No mínimo. É um cara que impacta. É peladeiro? É. Falta consistência? Falta. É uma peneira na defesa? É. Só pontua? Só pontua. Mas é um cara importante para esse time. Num time que não tem, né, um grande volume ofensivo, um Cam Thomas precisa ser utilizado. O Brooklyn não tem um grande volume no ataque. Então não dá para o Jacque Vaughn abdicar de utilizar um baita de um scorer que é o Cam Thomas. Ele precisa de minutagem. Eu vou ficar a temporada inteira batendo nessa tecla. Temporada inteira. Já vou adiantar, vou falar isso todo o jogo do Brooklyn, tá? Ben Simmons.
Que momento, hein? Eu vou elogiar o Ben Simmons. Ó, vamos lá. Vamos deixar de lado estatísticas. O Ben Simmons, nesse jogo, ele se mostrou confiante, não teve medo de partir para dentro, tá? Atacou a cesta, foi para a bandeja, foi para o contato. O Ben Simmons, ele se mostrou muito confortável em quadra. Claramente, ele tá recuperado da lesão, não sente mais dores. Então, isso já me fez ficar feliz com o Ben Simmons, sabe? Poderia ter jogado mais, poderia ter, sabe, criado mais para os seus companheiros? Poderia. Mas para mim, o mais importante nesse jogo, em relação ao Ben Simmons, era ver ele sem medo, sem receio. E eu vi isso. Eu vi um Ben Simmons agressivo, atacando o LeBron, por exemplo. Isso é importante. Ponto positivo para o Brooklyn. Ponto positivo para o Brooklyn. E eu torço muito de coração. Eu torço muito para que o Ben Simmons retome aquele grande basquete que ele apresentou nos primeiros anos em Filadélfia. Acho que vai acontecer? Sinceramente, não. Por quê? Porque eu cansei de me iludir com o Ben Simmons. Parei de criar expectativa. Mas eu torço para que ele volte a jogar o que ele jogou. Tá? Eu torço demais mesmo, do fundo do meu coração. Para mim, esses dois foram os grandes pontos positivos do Brooklyn. Royce O'Neal também jogou bem, tá? O primeiro tempo dele foi bom, gostei de como ele fechou o primeiro quarto, matou 2 bolas de 3 na transição, que foram bem importantes pro Brooklyn ter virado aquele jogo. Gostei do Royce O'Neal. Agora, ponto negativo, eu poderia citar alguns, mas para mim o grande ponto negativo do Brooklyn é a falta de opções para substituir o Claxton. O cara que poderia ser o substituto do Claxton se machucou, o Darren Sharp. Sharp machucou, então grande problema desse Brooklyn é a falta de um backup para o Claxton. Se por acaso o Claxton lesionar, bato na madeira para não acontecer, mas se por acaso ele lesionar, esse time do Brooklyn vai sofrer. Vai sofrer. Ainda mais jogando contra times que têm bigs impactantes. No começo do segundo quarto, quando o Brooklyn, por não ter um reserva para o Claxton, colocou uma formação small ball, o Brooklyn foi amassado. Então, ponto negativo, a falta de backup para o Claxton. Isso é algo que pode, assim, prejudicar muito a temporada do Brooklyn. Pode prejudicar muito a temporada do Brooklyn. O Brooklyn precisa urgentemente fazer uma troca por um pivô reserva. Não precisa ser o melhor pivô do mundo, mas precisa ser um pivô que proteja minimamente bem o aro. Precisa fazer isso logo, porque é impressionante a dependência que o Brooklyn tem do Claxton. É impressionante, impressionante. Bom, é isso, meus amigos. Essa é a minha visão sobre a vitória do Lakers. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Vou reforçar, estamos muito perto de bater 50 mil inscritos, cara. Então, por favor, se inscreve nesta bagaça e vamos chegar logo a 50 mil. Ó, diquinha, se você quiser assistir todos os jogos da pré-temporada ao vivo, assina o NBA League Pass, tá? É a melhor opção, lá você assiste todos os jogos ao vivo, com a melhor qualidade, e usando o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, você garante um desconto especial e um período de teste grátis, tá? Do League Pass. Então, aproveita, link no primeiro comentário fixado, e é isso, seja feliz, tá bom? Rapaziada, a gente se vê mais tarde, né? Eu tô gravando esse vídeo 1 e pouco da manhã, então a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Não sei se eu vou postar análise de Celtics e Knicks, porque assim, não foi um jogo tão sexy, então não sei, mas tá aqui no canal
já postei, inclusive, a análise de Oklahoma e San Antonio. Na verdade, foi um vídeo falando sobre o duelo entre Chet e o Mbanyama, mas eu falei sobre o jogo também. Então, dá uma olhadinha e talvez eu poste a análise de Brooklyn, de Celtics e Knicks, mas eu não garanto porque não foi um jogo tão atrativo, porque os principais jogadores do Celtics não jogaram, Tatum não jogou, Brown não jogou, Holiday, Porzingis, os caras não jogaram, então não sei se eu vou postar. Não sei se eu vou postar. Fiquem no aguardo, tá bom? É isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau.